Olá, apaixonados por carros, tudo bem com vocês? Eu sou o Darlington, tenho essa Xera Picasso há 3 anos e faço conteúdos aqui para o YouTube sobre esse carro. O primeiro ponto que eu tenho para destacar sobre ponto negativo em se ter uma Xera Picasso é o preconceito. Eu enumerei o preconceito porque o preconceito desencadeia outras coisas. Por questão do preconceito que os brasileiros têm em relação a esse carro, é que gera a desvalorização, que é considerado um ponto muito negativo. Mas a desvalorização só acontece por conta do preconceito. Inclusive é por causa disso que eu criei esse canal aqui no YouTube para falar sobre que esse carro não é o que as pessoas pensam, para quebrar um pouco desse preconceito. Então é assim, o preconceito gera a desvalorização. As pessoas têm medo de ter o carro não tem um bom comércio por causa disso, e o carro vai se desvalorizando no mercado, desvalorizando o que eu falo em relação a valor. Então é um carro desvalorizado, um carro injustiçado no mercado brasileiro. Vendeu bem, a Xera Picasso vendeu bem, porém era para ter vendido bem mais. Então o primeiro ponto que eu tenho para destacar para você que está pesquisando sobre uma Xera Picasso, o primeiro ponto negativo é o preconceito. Esse preconceito gera desvalorização. O que é que tem de ruim na desvalorização? Quando você for vender a sua Xera Picasso, você vai perder muito valor. Você não vai conseguir vender o carro por um valor justo, porque, a meu ver, esse carro não tem um valor justo por tudo que ele oferece. O que é que tem de ponto positivo nessa desvalorização? Para você que tem interesse de ter uma Xera Picasso, essa desvalorização é ótima, porque você vai conseguir comprar uma Xera Picasso por um preço muito baixinho. A Xera Picasso, por tudo que ela oferece, ela é muito barata. Então, o primeiro ponto negativo que eu tenho para destacar sobre em ter uma Xera Picasso é a desvalorização que é gerada pelo preconceito. Então, é o preconceito que gera desvalorização, que faz com que você perca valor quando você for negociar a sua Xera Picasso. Então, é um carro ruim de comércio. Eu enquadrei tudo isso num ponto só porque é uma coisa só. Então é um carro ruim de comércio por causa do preconceito. É um carro que você vai perder valor quando for vender por causa do preconceito que o mercado tem. Por causa da marca, as pessoas tinham muito medo. Ainda esse ponto vai mudar com o tempo. A PSA, o grupo Stellantis, né, como um todo, ele vem trabalhando com a marca Citroën agora num outro perfil. Os carros da Citroën agora vão se tornar carros de grande massa, carros populares, né? Carros de volume, carros simples. Então, com o passar dos anos, você vai ver muito mais Citroën na rua. Citroën, no começo, era considerada carros mais de nicho, carros mais luxuosos, carros bem mais diferenciados, como esse aqui, que é um carro diferenciado. Então, primeiro, um segundo ponto que eu tenho para destacar em relação a ponto negativo da Xera Picasso é essa questão da suspensão. Dianteira. A suspensão dianteira da Xera Picasso, ela não é considerada uma suspensão muito resistente. Então, um ponto que você sempre vai ter que estar de vez em quando trocando alguma coisa aqui na suspensão dianteira. A suspensão traseira é super resistente. Você está vendo a minha Xera Picasso aqui, tem uns arranhões, aquele ali já veio com ela. Nunca arrumei aquilo ali. Eu fui fazendo outros arranhados. Esse aqui fui eu já. Mas no futuro eu penso em pintar toda essa Xera Picasso, porque eu não quero vender jamais essa Xera Picasso. Então, gente, a suspensão dianteira é um ponto considerado negativo. Por quê? Porque deveria durar um pouco mais. A Xera Picasso é um carro pesado, é um carro que você compra para transportar bagagens, para andar com a família, andar em passeios, e você sempre vai andar com ela bastante carregada. Então, se a suspensão dianteira fosse resistente como a suspensão traseira, era um carro excelente, melhor ainda, né? Quando eu fui comprar, já existia muitos comentários em relação a essa suspensão dianteira frágil. Eu achei que era mais, não é também tudo isso que as pessoas contam, não. Você vai ter que, sim, todo ano fazer alguma coisinha, alguma revisão, mas eu acredito que todo carro certo é fazer isso, né? Então, todo ano você vai ter que trocar algum item aqui da suspensão dianteira. Se você comprar peças muito vagabundas, peças muito frágeis, peças
terceira linha, você vai ter que trocar bem antes. Às vezes você coloca uma peça vagabunda aí na suspensão dianteira, não aguenta, com 2 meses, no máximo já está estourado, você tem que trocar de novo. Então o conselho que eu dou é, não deixe de comprar o carro por causa disso, mas aprenda os macetes de como comprar melhores peças para suspensão dianteira. Tem outros vídeos aqui no canal, essa minha está até utilizando uma outra suspensão de outro carro adaptada aí, deu super certo. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, sobre esse vídeo que eu fiz aí. Um outro ponto a destacar como ponto negativo, e isso não é só sobre a Xara Picasso, carros com mais de 10 anos de uso tem isso também. A Xara Picasso às vezes apresenta algumas panezinhas elétricas ao longo do tempo que você está com ela. Às vezes deixa de subir um vidro, às vezes uma porta não quer travar, às vezes um porta-mala não abre ou não fecha direito. As velocidades lá do ar-condicionado, às vezes você com o tempo para de funcionar, a velocidade 2, o A1. Mas isso são panezinhas que você consegue resolvendo aos poucos. Se você tiver tempo assim para estar pesquisando, você vai descobrindo que não é tão difícil de arrumar. Numa autoelétrica de confiança, eles conseguem resolver isso aí. Às vezes é fusível, às vezes é alguma resistênciazinha. Mas aqui e acolá acontece alguma panezinha elétrica, algum defeitinho, alguma mensagenzinha de painel, alertando alguma coisa da Xara Picasso. A Xara Picasso tem um painel muito completo, ela avisa muita coisa. Às vezes coisa até que não está acontecendo, ela já avisa. Ela avisa até coisas demais, coisas que para te meter medo e você pensa que o carro está dando total defeito. E as coisas simples, às vezes é problema de mau contato em sensores. Um outro ponto considerado um pouco negativo é que o acesso do tanque de combustível da Xara Picasso só se dá por baixo. Então, para você acessar o tanque de combustível da Xara Picasso, você tem que descer esse tanque para poder ter acesso ao tanque de combustível da Xara Picasso. Não tem acesso por dentro, ali pelo assoalho do carro, ali na parte de dentro, porque o assoalho da Xara Picasso é um assoalho totalmente plano. Então, é um detalhe de projeto. Mas eu não considero muito negativo, porque é uma coisa que você não fica trocando com frequência. O assoalho da Xara Picasso é todo plano, e você não fica trocando com frequência bomba de combustível, não queima toda hora, não. Essa minha aqui nunca foi trocado. Eu não considero isso um ponto negativo, porque você não vai estar tendo que trocar constantemente essa bomba de combustível, não. Você não vai precisar estar todo o tempo fazendo essa mão de obra. Então, eu não acho isso tão complicado, não. Mas realmente não tem acesso por aqui, mesmo que você retire aqui os bancos. Isso aqui é tudo plano. Se queimar uma bomba de combustível, você precisar fazer uma manutenção corretiva ou preventiva em relação a isso, você tem que descer o tanque da Xara Picasso, vai ter que ser descido o tanque para ter acesso à bomba de combustível. Então, muitos consideram isso um ponto negativo. Existem muitos proprietários que fazem o acesso por aqui, fazem um recorte e para ter acesso no futuro a essa bomba novamente. Uma outra coisa que os proprietários não costumam gostar muito é que a Xara Picasso não tem contagiros aqui no painel. Eu já me acostumei, meus carros anteriores tinham contagiro. Eu senti um pouco no começo não ter o contagiro, porque eu sempre tinha esse hábito de estar olhando esse contagiro lá para saber quantas rotações por minuto estavam. Mas eu me acostumei, a gente aprende a lidar com o carro, a saber passar as marchas na hora correta. Eu não achei isso um ponto negativo para mim, a gente se acostuma, muitos que estão me ouvindo aí se acostumam com isso, já se acostumaram. Mas é um carro que não tem contagiros, um carro tão completo e não ter contagiros, deveria ter. Mas isso é um detalhe que passa e depois você se acostuma. Um outro ponto a se destacar é o câmbio. Essa minha é um câmbio manual. Essa é uma das Xara Picasso mais fácil de manter porque ela tem câmbio manual. O câmbio manual, gente, não incomoda de jeito nenhum. Mas, para quem está pensando em comprar uma Xara Picasso com câmbio automático, o câmbio automático da Xara Picasso ele não pode ter sido negligenciado. Você só compra uma Xara Picasso com câmbio automático se você verificar duas coisas. Primeiro, que esse câmbio ele foi bem cuidado, o dono anterior fez as devidas trocas, fez as devidas manutenções. Se não tiver acontecido isso, pula fora, porque você vai ter que fazer manutenções corretivas, e manutenções corretivas no câmbio, quando quebra, é caro. Então, é um câmbio que é muito mal falado, tem uma péssima fama. As Xara Picasso automáticas, elas são mais desvalorizadas por conta dos antigos proprietários que não souberam dar o devido cuidado ao câmbio. Deve ser muito confortável andar numa Xara Picasso automática, já que as manuais já oferecem muito conforto.
Mas só compre uma Xara Picasso automática se você tiver verificado isso. E segundo, se você já verificou se na sua região tem quem saiba mexer nesse câmbio, tem mão de obra que saiba cuidar do câmbio quando você precisar. Então, o câmbio automático é um ponto a ter atenção, porque é um ponto se tornou negativo por conta da negligência. Tem muitas Xara Picasso judiadas por aí, Brasil afora. Mas se você encontrar uma Xara Picasso bem cuidada, que teve toda a manutenção, se você está preparado para fazer sempre manutenções preventivas nesse câmbio, vá em frente, que é um carro maravilhoso e não vai dar dor de cabeça como falam, não. Dá dor de cabeça quando é um carro já maltratado, que não teve a devida manutenção. Aí de vez vai estourar o câmbio com certeza na sua mão e você vai gastar uma nota e às vezes se decepciona com o carro, mas é porque você já pegou um carro judiado. Mas é um ponto também a ser colocado aqui no vídeo como um ponto de atenção, um ponto que você tem que ficar atento quando você for comprar uma Xara Picasso automática. Outro ponto que eu tenho para destacar aqui sobre a Xara Picasso é que tem que você ter uma mão de obra especializada, alguém que saiba mexer com a Xara Picasso. Não é toda oficina que mexe, não é todo mundo que sabe organizar a Xara Picasso, consertar, né? Mexe, na verdade, tem muita gente que mexe, isso é verdade. Que saiba realmente consertar os problemas da Xara Picasso. Não é toda oficina, não é toda autoelétrica. Então é um ponto que você tem que verificar antes. Se torna negativo porque as oficinas brasileiras, elas são falhas em estruturas. Mas se você mora numa cidade grande, com certeza vão ter várias que mexem, que saibam mexer na Xara Picasso e deixar ela direitinha. Que na minha cidade, não é uma cidade tão grande, tem 2 oficinas de confiança e aqui, se eu encontrei, você também vai encontrar. Então verifique isso antes. Então é outro ponto que eu tenho para destacar, não é toda a oficina que sabe dar manutenção na Xara Picasso. Tem muitas oficinas que nem recebem Xara Picasso, que tem medo, nunca nem viram uma de perto, nunca nem mexeram em nada e aí eles nem aceitam para corrigir alguns defeitos da Xara Picasso. Então antes de comprar, verifique isso também. Que outro ponto que muita gente não gosta, eu já me acostumei porque esse meu carro não fura, nunca troquei o pneu da minha Xara Picasso, é a posição do step que fica lá embaixo e o macaco que fica lá também, preso lá junto com o step. Isso facilita um pouco o roubo, mas hoje as pessoas não estão roubando step não, elas estão roubando logo o carro completo. Isso é verdade. O bandido hoje ele não vai perder tempo roubando step não, eles roubam logo o carro. Eu nunca precisei, nesses 3 anos, trocar um pneu da Xara Picasso. Nunca furou na minha mão. Nunca, nunca, nunca. Uma vez tinha um baixando um pouco, era só problema na válvulazinha. Então, assim, é um ponto considerado negativo por muitos, mas para mim não fez diferença alguma. Eu só precisei tirar o step uma vez. Para fazer vídeo aqui para vocês, eu vou deixar também linkado aqui o vídeo, retirando o step, também aqui nos comentários, na descrição. Mas é considerado um ponto negativo por muitos, eu estou colocando aqui também no vídeo. Porque aqui não é só a minha opinião, é o que eu escuto, o que os vários proprietários comentam. Então a posição do macaco e do step não é uma posição muito agradável, não. Tem muitos carros que têm essa posição aí, as caminhonetes têm, outras vans também têm, carros da Ford também costumam, alguns deles ter step por fora, embaixo do veículo. Para mim isso não é problema nenhum, mas tem muita gente que não gosta. Outro ponto que eu escuto alguns proprietários se assustarem um pouco é com o consumo da Xara Picasso. A Xara Picasso não foi feita para ser um carro extremamente econômico. A proposta do carro não é essa, nunca foi. É ser um carro de estrada, um carro de passeio, confortável para a família. Então a Xara Picasso, a meu ver, ela tem um consumo condizente com o peso do carro, com o tamanho do carro, com a motorização que ele tem, com a época do carro, né? Eram carros que nessa época não tinham carros turbos, injeção direta, essa coisa arada toda. Eu, particularmente, eu acho o consumo excelente para o tamanho do carro. Mas muitos proprietários não gostam do consumo da Xara Picasso, principalmente na cidade e principalmente com etanol. Então a Xara Picasso ela ainda é mais gastona com álcool, com etanol. Então a Xara Picasso
Eu já fiz alguns testes, né? Outras pessoas também já comentam muito. A Xera Picasso ela é um pouco mais gastona no álcool. Eu acho que tem muitos proprietários que usam, mas a meu ver ela é um pouco mais econômica na gasolina. Eu só uso ela aqui na gasolina aditivada, já usei no álcool, ela ganha realmente mais força, mais potência, mas ela é um pouquinho gastona no álcool, um pouco mais, né? Eu não vi muita diferença porque eu acho o carro muito econômico para o tamanho e a proposta dele. Eu gosto muito do consumo da Xera Picasso. Eu já vi carros com peso semelhante e motorização parecida gastarem mais que a Xera Picasso. Porém, gente, eu tenho que destacar para vocês porque é uma coisa que alguns proprietários reclamam. Eles ficam, e a sua quanto que está consumindo, a sua gasta isso. Então há um bate-papo muito grande em relação a consumo sobre a Xera Picasso. Se você vai comprar esse carro, você não está comprando um carro 1.0, você não está comprando o carro mais econômico do mercado, porque a proposta dele não é essa. Ele foi um carro concebido para passear com a família, para você transportar bagagens da família, você ter conforto em passeios. Dá para você ir para a cidade, claro que a maioria dos brasileiros usa o carro para tudo, mas a proposta do carro principal era passeio, é um carro de passeio, um carro para você andar com a família, e aí você vê as qualidades do carro. Mas a gente no Brasil, a maioria não tem um carro para cidade, não tem um carro para passeio e um carro para fora de estrada, não. Essa minha eu uso é para tudo, para trabalho, para passeio, para estrada de chão, para cidade, e ela resiste, eu gosto. Mas fique ciente que é um consumo de uma minivan, não é um consumo de um carro 1.0 popular. Você entendeu a proposta, se você pesquisou a proposta com outros carros de categoria igual, você vai ver que ela é bastante econômica. Mas se você for comparar com carros de outra categoria inferior, mais leves, com motorização inferior, você vai se assustar um pouco porque não é a proposta do carro, não é essa. O último ponto a destacar é que, como é um carro com mais de 10 anos de uso, algumas peças de acabamento você vai encontrar somente em internet ou em desmanche, porque passado 10 anos de uso, fica mais difícil de encontrar peças de acabamento para qualquer outro carro, não só da Citroën. Eu não vejo problema, não vai quebrar tudo de uma vez, gente. Você não vai precisar de tudo de acabamento do carro de uma vez só. Você pesquisa no Mercado Livre, pesquisa na internet, em desmanche, você encontra. Não é tão baratinho, mas encontra. E isso não é um ponto negativo só da Xera Picasso, é um ponto negativo de todo carro com mais de 10 anos de uso. Então, gente, esses são os pontos a destacar. São pontos que a maioria deles eu não considero negativo, eu pessoalmente, mas eu tinha que destacar isso para você que pesquisa Xera Picasso. Eu não deixei de comprar minha Xera Picasso por causa desses pontos. Eu sempre quis ter uma Xera Picasso, eu não me arrependo, tenho o carro há mais de 3 anos e pretendo passar mais tempo com ele. É um carro que, de uso, você vai ver arranhados, você vai ver amassados, você vai ver muitas coisas na minha Xera Picasso. É um carro de trabalho, um carro de uso, sai todo dia da garagem, eu pego estrada de chão, vou fazendo algumas coisinhas, a manutenção de motor, manutenção dessa parte, manutenção periódica do carro é bem feita, eu procuro fazer rigorosamente, tem mais vídeos aqui no canal que eu falo em relação a essas manutenções, tem outros vídeos aqui, então eu não acho um carro que dê dor de cabeça. Se você comprar um carro manual, aí é que você não vai ter dor de cabeça mesmo. Eu procurei fazer o vídeo de ponto negativo mesmo, para ter esse vídeo de ponto negativo, de alerta para todo mundo, mas a meu ver esse carro 1.6 manual, ele não tem ponto negativo, desde que você entenda para que o carro foi concebido, entenda as limitações do carro e você saiba se o carro é para o seu perfil. Deixa aqui nos comentários outros pontos que você não gosta da Xera Picasso, outros pontos de destaque. Aqui é um vídeo para a gente trocar ideia. Comenta aí se eu esqueci de alguma coisa, se você tem algo interessante para pontuar sobre esse carro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tem mais vídeos aqui no canal. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você não curtir, se você não comentar, se você não deixar o seu like, dificilmente os próximos vídeos aparecerão para você. Então, curte aí. Comenta, deixa sua participação, porque os próximos vídeos serão indicados para você quando você entrar no YouTube e você não vai perder os próximos conteúdos que tem mais coisas vindo aí para repassar para vocês aqui do canal. Tchau, tchau, fiquem com Deus, aguardem mais vídeos. Fui!